Então, se você sabe que aquele pé ali só dá mangabichado, você vai deixar lá, ó. Você não vai fazer nada. Mas se você sabe que aquele pé ali tá com aquelas mangas bonitas, saborosa, o que é que vai fazer? Vai querer jogar pedra, vai querer bater com um pau, né? Para poder arrancar, para poder cair no chão. Então, assim somos nós. Quando a gente está dando fruto para o Senhor, é aí que o inimigo ele tenta nos arrancar e tenta nos tirar, né? Mas nada melhor que o amor de Deus na nossa vida. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Hoje eu vou ficar com Olha mais aí, um vídeo. por causa do seu Mário, que eu não estou nem sabendo o que é, você já inclui aí na oração. Tá bom. Bom dia, Tamires. Bom dia, Ruth. Bom dia. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Pai, obrigado, Senhor, toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor, pela Sua misericórdia, pelos ensinamentos, Pai. Obrigado, Pai, por caminhar conosco, Senhor. Oro por Ti, Senhor, para Ti, Senhor, para agradecer, Pai, tudo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, Pai, por tudo que o Senhor tem ensinado, Senhor, por caminhar conosco, Senhor. Obrigado, Pai, pelo seu cuidado, pela sua misericórdia, Pai, pelo que o Senhor fez ali na cruz, Pai, por nós, Senhor. Obrigado, Pai, por nos reconectar com Deus, Pai. Obrigado, Pai, por permitir, Senhor, a graça, Senhor, de recebermos aquilo que nós não merecemos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelos desafios da nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem colocado diante de nós, Senhor. Que seja para a sua honra e para a sua glória, Pai. Para que nós possamos cada vez mais, Pai, entendermos quem é Ti na nossa vida, Senhor. Peço a Ti, Pai, mesmo não merecendo, Senhor, que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, Senhor, que o Senhor continue nos agraciando, Pai, trazendo prosperidade para nossas vidas, Senhor. Que nós possamos avançar, Senhor, no Seu reino, Senhor. Que nós possamos cada vez mais, Senhor, chegarmos perto de Ti, Pai, e podemos fazer, Pai, entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Nos permita, Pai, que não seja revelado, Pai, aquilo que o Senhor quer, Pai, para que nós possamos cada vez mais, Senhor Jesus, sem se desviarmos do nosso caminho, Pai, nem para a direita nem para a esquerda, Pai, nós possamos em linha reta, Pai, cumprir, Pai, aquilo que o Senhor quer, Pai, o seu propósito, Senhor, para nós, Pai. Obrigado, Pai. Pai, peço ao Senhor, Pai, que o Senhor traga paz nas nossas casas, Senhor. Que o Senhor visite a casa do irmão Mário, Senhor. Que o Senhor traga paz no coração de cada um deles, Pai. Que sua luz, Pai, brilhe ali, Senhor Jesus. Que a escuridão, Pai, a escuridão ela não tem poder sobre a luz, Pai. Mas basta uma luz, Pai, para acabar com a escuridão, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a sua luz, Pai, a sua luz impere naquela casa, Senhor Jesus. O seu amor seja derramado, Pai, sobre aquelas pessoas, Pai. Que o seu amor, Pai, seja derramado dentro do coração, Pai, restaurando a saúde, Pai, restaurando o lado emocional, Senhor. O seu amor, Senhor, possa ser refletido, Pai, nos olhos de cada um, Senhor, que eles possam ver, Pai, a Ti dentro daquela casa, Senhor Jesus. Que nada, Pai, que nenhuma ação do inimigo, Pai, tenha poder sobre aquela casa, Pai, que caia por terra, Pai, qualquer ação, Senhor, que não venha de Ti, Senhor Jesus. E o mesmo, Pai, eu peço para a casa de cada um de nós, Senhor, que o Senhor continue protegendo, guardando, Senhor, nos realinhando, Pai, a todo momento, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pelo devocional de hoje, pelos irmãos que estão presentes, pela vida dos irmãos que não estão presentes, Senhor. Continue conosco, cuidando de cada um de nós e nos instruindo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós paramos ontem no. Nós paramos lá no. Eu queria continuar lendo lá do 18, se vocês me permitem. Pode sim, pode ter, né? As primícias do Espírito, né? A esperança, a intercessão, a eleição. Eu posso ler esse trecho aqui? Manda bala aí. A gente já leu esse trecho inicial aqui, mas a gente podia ler ele de novo. Eu até tentei ler agora de manhã e fiquei batendo a cabeça aqui. É confuso. Vamos lá. Romanos 8, capítulo 8, versículo 18.
Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gemendo em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo era um mestre nas palavras aqui, né? Ele conseguia dar o nó mesmo aqui, né? Nossa, glória a Deus. Mas o que eu entendi desse trecho aqui, bom, primeiro ali ele fala, ele traz várias coisas, né? Mas uma das coisas ali é que no primeiro versículo de 18 ali, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Me fala muito sobre sofrimento, né? E versus a expectativa daquilo que a gente tem na vida eterna, né? Que a gente deve ter paciência, perseverança, né? Persistência ali e esperar, né? E esperar. Eu lembro um capítulo do The Chosen que, que mostra, eu não sei se que na palavra não fala lá em relação a isso, mas o Tiago, pequeno, né? Ele, ele era manco. E tem uma parte que o Tiago chega para Jesus, que Jesus manda os discípulos de dois em dois, né, fazerem os sinais, as maravilhas lá. E aí o Tiago chega perto de Jesus e fala: Mas então, eu vou lá sair para curar um monte de gente, mas né, querendo pedir para dar um jeito, né? Fala, será que não tem como dar um jeito na minha própria, né? No nosso próprio problema aqui, porque você está mandando eu resolver o problema de um monte de gente, mas eu não consigo resolver nem o meu, né? E aí ali no The Chosen, né, trouxe uma reflexão que achei muito interessante, porque Jesus ali para ele fala, né, que ele serviria de testemunho, né? O sofrimento dele serviria de testemunho para aquilo que realmente é importante para nós, né? Que era uma forma de ele testemunhar que para ele não importava o que ele estava passando, o que importava era o que Deus, né, estava fazendo, né? E o que ele faria, né, na eternidade, né? Então, acho que tem muito a ver com isso daqui, né? Então, as dores que nós estamos passando aqui, o sofrimento do tempo presente, não se compara com a glória a ser revelada em nós, né? Então, aquilo que Deus vem, né, que vai se revelando através do amor, através da graça dele, através daquilo que ele vai derramando no coração das pessoas, a paz, a luz dele, ela não se compara com nenhuma tribulação que a gente passa, né? Então, fala muito sobre a gente entregar para Deus, né? Qualquer situação difícil que a gente passa, por mais difícil que seja fazer isso, né? A gente ter esse discernimento, essa consciência de que é preciso, né, confiar e entregar nas mãos de Deus, né? E quando ele fala aqui a ardente expectativa da criação, aqui já começa, né, a ficar confuso aqui. Mas para mim, silencia a dona Lucinha, seu Mário, se tem uma. Mas o entendimento que eu tenho aqui que a própria natureza, né, né, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos, né, de Deus, né? Então, as pessoas que nasceram ali, elas estão, né, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, as pessoas que vêm ao mundo, né, que não conhecem a Deus ainda, então a expectativa de Deus é justamente que elas, né, que seja revelado a elas, né? Que elas, né, venham ao reino de Deus, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção,
para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Então, assim, não somente, né, quem ainda vive no mundo, mas também nós que recebemos o Espírito, né, também sofremos, né, também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. E eu acho que vem muito, né, sobre o que a gente estava falando agora pela manhã, né? As dificuldades que a gente tem, porque a perfeição é só Cristo, né? A gente continua, né, passando por dificuldades, né? Porque nós temos o lado carnal dentro de nós, né? Nós temos o lado, o orgulho também. Então, assim, é, é um pequeno grão de arroz que cai no chão, né? Que alguém pisa e fala alguma coisa pra gente e a gente às vezes não consegue nem controlar, né? O nosso próprio, nosso lado carnal, né? O nosso orgulho, nosso, né? Nosso ego. E às vezes a gente responde, né? Reage de uma forma um pouco ríspida e aí aquilo ali vira, né? Uma bola de neve, né? Então a gente não consegue, né? Se desprender desse lado carnal ainda, né? Então é um processo de transformação que a gente, né, vem cada vez mais que a gente vai se aprofundando na palavra, a gente vai, né, cada vez nos transformando, mas é o nosso desafio, né? É o nosso desafio, como o Paulo falava ali no capítulo anterior, né? Aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero fazer eu faço, né? Então essa caminhada é justamente sobre se desprender disso tudo, né? Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. E aí a gente fala, a nossa esperança é que a gente se torna uma pessoa melhor, mas se a gente já, né, nossa esperança é que a gente se torna uma pessoa quase perfeita, né? Porque a gente não pode querer ser perfeito, que perfeito é só Cristo, né? Não queremos nem, né? Né? Pai é outro nível. Agora, assim, a nossa esperança é que a gente se torne uma pessoa perfeita. Mas se a gente se tornar uma pessoa perfeita, a gente não precisa mais esperar, e não tem mais esperar, acaba a esperança. Então, para que a gente, né, que a nossa esperança continue vivendo dentro do nosso coração, né, a gente vai continuar, né, desejando isso para, né, sempre, né? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, né? Bom, esse trecho é o que eu consegui entender dele aqui. Ele tem a ver, É, ele tem a ver, no meu entendimento, esse verso 22, que a criação geme tem a ver com o versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa de quem a sujeitou. Quem sujeitou a natureza a ficar do jeito que está, o mundo pecaminoso que está, quem foi? Adão. Então, por causa da desobediência, ali entrou o pecado, porque lá em Gênesis, se você for ver os primeiros capítulos de Gênesis, ele tem uma parte lá em conexão com o livro de Isaías que ele diz que Deus criou a terra para que fosse boa, para que fosse plena, para que fosse o paraíso mesmo, o Éden, que é a terra o Éden, né? Significa exatamente isso, né? Lugar de deleite, de prazeres, de regozijo. Mas por causa do pecado, entrou, ou por causa de Adão, o pecado entrou no mundo. E então, assim, a natureza ficou sujeita a isso. Ficou, nesse verso 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade. Não por sua vontade. Foi a terra que quis ficar assim, foi o mar que quis ficar assim, foram os peixes, foram as ervas criadas lá em Gênesis. Não, não, não. Foi Adão. Por causa dele, a natureza está ficou do jeito que ficou e está até hoje gemendo. E junto com a natureza, porque nós habitamos na criação de Deus, nós estamos nesse mundo, cosmos aqui, né, na terra, no mar, né, tudo que a gente vê. E a gente está sujeito a tudo isso, a tristeza, a dor, as aflições, a injustiça. Por quê? E tudo isso nos faz gemer, junto com a natureza que está gemendo. E a natureza literalmente está gemendo. Você vê aí para o próprio estado de São Paulo aí, de seu Mário. A natureza está gemendo. E com ela nós gememos também, porque tudo isso nos traz dor, Quem é que não sofre por injustiça cometida conosco? Quem é que não sofre por alguém que nos magoa ou que nós fazemos alguém também sofrer, né?
Por que nós não somos perfeitos? Nós estamos em busca disso, mas, assim, Jesus, numa das epístolas de Paulo, diz, sede santos como eu sou santo. Né? Jesus disse, sede santos como eu sou santo. Porém, santo significa separado. Não é santo, perfeito, que eu não vou mais estar sujeito a nada, nem nada, nada. Eu não tenho mais tristeza, eu não tenho mais dor. Não, não, não. E a gente está gemendo com ânsia de que chegue essa redenção. Quando é que essa redenção vai chegar? Quando Jesus voltar? Quando Jesus voltar, que aí vai ser novo céu, nova terra, como diz lá em Apocalipse. Mas até lá a natureza vai gemer, nós vamos gemer juntos. É isso que eu entendi aqui desse pequeno texto, viu? Eu creio assim, né? Irmãos, não é fácil não. Eu estava aqui pensando aqui em alguns pastores que desistem da carreira do pastorado, desistem de ser pastor porque não suporta a aflição. Tanto faz pelas ovelhas e a ovelha, às vezes, muitas das vezes, o tira do sério, ele não suporta a pressão, né? Complicado. A gente vê aqui que Jesus, ele suportou tantas coisas por amor do ser humano, e o ser humano incompreensível, né? Incompreensível, não queria de forma nenhuma aceitá-lo. O seu próprio povo, a sua própria família, né? As pessoas que viviam ali naquela região não aceitaram de forma nenhuma, não queriam aceitar a sua maneira de se comportar, de agir. Falava a verdade e a verdade doía. E ele foi crucificado por amor de nós. A gente sabe disso. E aqui não é diferente, né? O que a dona Lucinha colocou aí foi bem colocado. A terra sofre também. Essas coisas que acontecem na terra são exatamente por causa do pecado do ser humano. O pecado do ser humano é que leva a ventania, a fúria da natureza. Os erros do ser humano é que leva à fúria da natureza. As coisas erradas, sabe? A agressão à natureza. Porque a palavra de Deus fala que até as árvores, as folhas, adoram a Deus, contemplam a Deus, manifestam o seu amor por Deus. Mas o ser humano, ele é um ser complicado, complicadíssimo, desde o início. Mas Deus, na sua infinita bondade, né, morreu por nós, deu a sua vida por amor de nós. E nós só temos que crer na sua força. Só temos que crer no seu sacrifício por amor de nós. Eu gostaria de ouvir mais hoje de vocês. O Mas eu vou senhor falou, seu Marco. Conhecimento não é igual sabedoria, né? E, e, e mesmo assim, sabedoria não é igual perfeição. Então, a gente tem que ter muita misericórdia da gente mesmo, né? Porque quem quer nos colocar o dedo e falar, "Ué, você não é o bonzão, né? Como é que você tá aí? Isso, aquilo, né? A gente sabe quem é, né? Então, quando o inimigo ele fica cercando, né? Querendo derrubar a gente o tempo todo, né? Querendo fazer com que a gente se desestabilize e desista da caminhada, né? Mas a gente não conta com a gente, isso que é o melhor. A gente conta é com Deus, é com Cristo na nossa vida. Se a gente, né, tivesse, como não é pela misericórdia de Deus, então tá tudo certo. A gente sabe que, por mais que a gente erra, a gente tem um Pai maravilhoso que está sempre, né, de braços abertos para nos receber e para nos acolher. Então,
é, de glória em glória, de graça em graça, né? Né, não é através do nosso merecimento, mas através daquilo que, né, que a palavra traz para a gente, né? Que não pode deixar se abalar realmente. A gente tem que entrar em oração ali e se apegar a Deus e deixar Ele fazer, né? Mas vai passar. Isso que é o bom, vai passar. Tudo passa, né? Tudo passa nessa vida. Eu vou ler Vamos esse ler, outro aqui. Posso ler para nós? por favor, Samara. Do 27 em diante. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele é que, segundo Deus, Para mim aqui intercede. é o 26, Samara. Lê do 26. Espera aí um pouquinho, Varão. Tá bom. Posso continuar a leitura? Continua aí, dona Lucinha, a Do leitura. 26, dona Lucinha. O 26, vamos o 26 até o 30 Fábio? Aí depois vem o Cântico da Vitória, que é a partir do 31. Vamos Tá ler. bom. 26, capítulo 8, verso 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito aqui com E maiúsculo, Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ai, que coisa linda. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia, essa é a nossa esperança, nossa grande esperança. E quando a gente não consegue orar, às vezes a gente está num deserto tão grande que só as lágrimas descem, rolam. E aí é o Espírito. Tem consolo maior do que esse? Que mesmo quando a gente não está aguentando, suportando a dor, a tristeza, a decepção, a injúria, a calúnia, mesmo assim, há o Espírito Santo intercedendo por nós. E aí, como ele diz, o Pai conhece o que está no Espírito, ou seja, Deus escolhe a oração do Espírito Santo por nós. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. O que são gemidos inexprimíveis? Que a gente não entende, a gente não pode nem exprimir nada. Ali a dor da gente está tão grande. O Espírito Santo, ai, Senhor, Senhor, olha aqui o Fábio, olha aqui seu Mário, olha aqui o meu filho Mário está passando isso, aquilo. A Lucinha, o Fábio, a Tamires, a Ruth, está passando isso e aquilo. Olha, Senhor, olha por eles. Jesus, como nosso advogado, vai lá. Olha, Pai, olha, meu Pai, o meu servo está assim, lá embaixo. Cuida dele, meu Pai. Olha, nossa esperança é tão grande no Senhor que, por maior que seja a tribulação, nós que somos justificados por Jesus, como ele diz aqui, que desde o princípio ele nos chamou, ele nos justificou, né? São justificados aqueles que, obviamente, creem em Jesus Cristo, somos justificados por ele. Então, assim, o nosso consolo é esse, que mesmo a gente, no mais profundo, na maior profundeza de tribulação, o Espírito Santo está conosco, intercedendo. Mesmo que a gente não saiba dirigir palavras bonitas ao Pai, o Espírito Santo fala algo que a gente nem entende para o Pai. Só Ele e o Pai sabem do que Ele está querendo, orando por nós. Então, essa é a nossa sustentação, essa é a nossa base de sustentação. Após a salvação, é o Espírito Santo que mora em nós. É quem intercede por nós quando a gente não consegue nem dirigir uma palavra a Deus. Quantos de nós não já passou e passa por isso?
Quantos vales a gente já atravessou? Eu, pelo menos, atravessei muitos vales. Só que a gente sabe que todo deserto tem começo, meio e fim. E de glória em glória, a gente vai sendo alimentado. Alimentado espiritualmente pelo Santo Espírito, alimentado pela bondade de Deus, pela benignidade também de Deus, porque a bondade aí é Deus aprumando a gente. A bondade é o contrário de maldade. Então, é Deus aprumando a gente. Muitas vezes, é Deus aprumando a gente. Ai, meu Deus do céu, já estão ligando aqui para mim, gente. Oh, meu Deus. Mas é isso. Então, assim, a bondade de Deus nos corrige. E a benignidade dele nos faz chegar a pastos verdejantes. Então, isso é a sutil diferença. Nós, justificados, estão ligando para mim, chega a estar dando interferência, gente. Vou fechar aqui. Tá. Dona Lucinha, Seu Mário continua. eu vou continuar aqui, porque a resposta de tudo isso que nós estamos falando está aqui. Eu vou ler aqui. No 31 diz assim, ó, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma, outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus amados, é o que essa palavra diz no início, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas no Espírito. Então, as tribulações, as provas, as lutas que a gente vem passando todos os dias, a todos os momentos, dentro da sua própria casa, como eu aqui mesmo estou passando, vai me separar do amor de Deus. Vai me fazer menor, vai me diminuir. Porque eu, no momento de ira, eu falei um palavrão, ou no momento de raiva, eu falei mais alto, eu me excedi. Vai me separar do amor de Deus? Eu vou ser jogado no lamaçal de novo? Não. Nós somos falhos, nós somos carne. Ainda corre o sangue nas nossas veias. As pessoas pensam porque a gente é crente, que a gente tem que suportar tudo. Nós temos que levar uma paulada e dar risada. Nós temos sim. Mas nós não somos essa pessoa que Jesus. Nós não somos como Jesus, que tomou um tapa no rosto e ofereceu o outro lado. Ele não. Nós somos totalmente diferentes. Nós não nos atingimos essa maturidade ainda. E nós estamos aqui de passagem, estamos sendo tratados, estamos sendo polidos como uma pedra preciosa. Não vamos nos abater com as coisas que acontecem no dia a dia. Não, gente. Você é um escolhido.
Tanto é que nós estamos aqui. Aconteça o que acontecer com você. Não se incomode, não. Não se incomode. Vá em frente. Você é uma pedra preciosa na mão de Deus. E eu penso assim. Me magoaram ontem, tentaram me diminuir. Mas eu estou aqui, ó. Eu não vou. Não é isso, nem aquilo outro que vai me tirar da presença do Senhor, não. Eu sei quem tenho crido. Então é isso que o crente tem que pôr na sua mente, na sua cabeça. Segue em frente. Porque o nosso adversário, ele quer tirar vantagem em cima da gente, mas não tira, não. Deus é maior. Amém? Seu Mário, se lembre sempre, eu não sei o que lhe aconteceu, mas lembre sempre, ele foi como ovelha muda ao matador, sem abrir a boca. Às vezes, o silêncio é a nossa maior arma, em certas circunstâncias. A oração e o silêncio são as nossas maiores armas. Então, assim, não há como contender com o inimigo, não. O inimigo, ele não tira férias. E quanto mais ele bate, é porque a gente está agradando a Deus. Essa é uma consciência que eu tenho. Quanto mais ele, porque ele não suporta ver um de nós a criação perfeita de Deus. Nós somos uma criação perfeita. O nosso espírito é que é a nossa carne, aliás, é que a Deus criou para sermos perfeitos, né? O pecado foi introduzido, mas assim nós somos a criação perfeita do ponto de vista de que a perfeição maior do que o ser humano, do que nós enquanto imagem e semelhança de Deus. Isso é um consolo tão grande. E aí o inimigo se compraz com isso? De jeito nenhum. Ele está o tempo todo ao derredor. A nossa consolação é que ele está só ao derredor, porque ao redor tem anjos guerreando por nós, tornando a obra dele por terra, jogando por terra. Porque nós sabemos, o Senhor disse bem aí, que a palavra também diz, nós sabemos em quem cremos. Nós não cremos num Deus com D minúsculo, não. Nós cremos no autor da criação. Nós cremos naquele que é majestade, que criou céu, terras e mares e nos criou. E nos criou para amar. E amou tanto que deu Jesus. Tem amor maior que esse? Agora, tribulação, nós estamos livres? De jeito nenhum. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Cada vez que a gente sofre uma tribulação, uma tristeza, uma dor, uma injustiça, uma mágoa, uma coisa, Deus está ali, o Espírito Santo está ali, a nos corrigir e a também, melhor ainda, nos consolar, a nos alimentar com o amor de Deus o tempo todo. Porque um capítulo desse, diante do que o senhor falou, aliás, que o senhor estava conversando, eu não peguei o que era, já entrei depois, mas com certeza foi uma tribulação que o senhor passou, está passando, não sei. Um capítulo desse vem lhe provar o amor de Deus. É todinho para mim, principalmente nessa hora de angústia do Senhor. Isso aí é o amor de Deus lhe respondendo, seu Mário. Nada vai lhe parar do amor de Deus, nada. Nem o Senhor, nem a coisa. Em nome de Jesus. Amém. Tamires, quer comentar alguma coisa, Tamires? Tenho saudade de ouvir você, Tamires. Esses dias estou aqui mais um pouquinho quietinha. Mas a palavra ela se renova todos os dias, né? E eu estava aqui meditando e eu parei aqui nesse verso 26, né? Que ele diz, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que irmã Lucinha também aí explicou, né? Mas é uma coisa que Deus tem falado comigo muito esses dias, porque ontem eu até falei, né? Lá na igreja, não era eu que abri o culto, mas a irmã, infelizmente, não pôde ir porque é do trabalho, e aí o pastor me colocou, né? Para me ir, né? E aí eu li esse
um pedacinho do início do capítulo 8, né? Eu li, né? Porque a gente estuda aqui, a gente estuda para a gente colocar para frente, né? E aí eu li esse capítulo 8. Só que na quarta-feira eu também fiquei responsável da primeira parte do culto. E eu li lá no livro se os irmãos quiserem acompanhar aí, foi no livro de Salmo. Deixa eu me recordar aqui que eu estou. Esqueci. 37. Eu sempre deixo marcadinho aqui, né? No livro de Salmo 146, que fala sobre a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus, né? Vou ler só um pedacinho aqui para os irmãos, que diz, né? Não vou estar lendo até o 10, pode ser? Ele é Pode, pequenininho. pode Louvai ler. ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia, parecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros. Ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Né? Um capítulo muito bonito, né? Que eu acho que tem assim a ligação, né? Com esse texto que a gente está lendo, porque fraqueza é algo que todos nós passamos. Não existe esse que não passe por alguma fraqueza, né? Tanto espiritual como a carnal. Mas graças a Deus que temos o nosso Deus do nosso lado. Temos esse Espírito Santo Consolador que muitas das vezes, quando nós não conseguimos orar e falar, ele fala por nós, como a irmã Lucia explicou muito bem. Então, a gente tem que ser grato por isso, né? E tem momentos também na nossa fraqueza que nós temos que nos voltar também para as coisas de Deus. Porque quando nós estamos fracos e nós não fazemos nada quanto a isso, a gente só vai se enfraquecendo mais ainda. Mas quando nós estamos fracos e nós pedimos força e nos alimentamos, nós começamos a ficar forte. É igual o nosso corpo, a nossa carne. Se a gente está fraco carnalmente, o que é que a gente faz? A gente vai comer melhor, a gente vai tomar uma vitamina, a gente vai no médico. Para quê? Para que o nosso corpo ele esteja mais forte. A mesma coisa é a nossa vida espiritual quando nós estamos fracos. Temos que meditar na palavra, temos que ouvir louvores, temos que ir no templo do Senhor, que ali é um fortalecimento também. Não é tudo que a gente faz em casa, né? Muitas das vezes a gente não consegue, né? Como eu até falei, a gente escuta um louvor que a gente quer ouvir, mas muitas das vezes não é aquele louvor que Deus quer falar com a gente. E quando a gente vai no templo, que Deus usa uma pessoa para louvar um hino, e aquele hino fala com você. E aquela palavra fala com você. Não precisa nem ninguém ir até você, porque quando você abre a Bíblia, Deus já está falando, né? Às vezes não precisa, mas só de você ouvir, você já absorve aquilo, você já vai se alimentando, você já vai se fortalecendo,
nas suas fraquezas, né? O que me chamou bastante atenção, e eu sou grata por esse Espírito Santo, por Jesus, por Deus, estar nas nossas vidas, por Ele dar o seu Filho para morrer, para que nós hoje estivéssemos aqui fazendo esse devocional, para que nós estivéssemos aqui com a nossa família. Nós sabemos que a luta é grande, mas a vitória, ela é certa, independente do que a gente vai passar, porque a gente não passa nem a terça metade do que os discípulos passou. Eles fizeram, né? Andaram com Jesus, fizeram tantas coisas e morreu crucificado e foi chicoteado e passou por tribulações. E eles andaram com Jesus. E quem somos nós que não andou com Jesus, nem conheceu Jesus? A gente escuta falar de Jesus. Imagine nós que passa muitas vezes por uma tribulação até pouca, né? E muitas vezes queremos até desistir do que Deus quer para nossas vidas. Né? Não estou falando do irmão Mário, não, que eu nem sei o que está se passando. Mas pelo que tem acontecido nesses dias, né? Porque teve também uma irmã que, pelas tribulações que ela estava passando, ela me mandou um áudio, né? Chorando, que não queria mais, que queria desistir, que não queria mais fazer, que não estava mais acreditando em Deus. Porque como é que um Deus desse que diz que ama tanto e estava deixando ela passar pelo que ela estava passando? Né? Então, ali, tudo que a gente aprende me serviu para dar uma palavra para ela. E hoje ela já está melhor, né? Que Jesus sofreu, imagine a gente. Aí alguém fala alguma coisa para a gente, só porque a gente é servo de Deus, só porque a gente está fazendo a obra certinha, a gente não vai ouvir? Aonde? Não existe isso. Vamos passar sim, vamos sofrer sim, vamos ouvir sim calúnias até a gente, sem a gente fazer, porque no momento, como a irmã Lucinha falou, né? No momento que a gente está dando frutos para Jesus, é que o inimigo ele tenta nos derrubar. Uma árvore, quando ela tem uma árvore bonita, mas se os frutos dela tiver podre, alguém vai jogar alguma pedra? Se saber que aquela árvore, o fruto é bichado, vai jogar pedra para querer arrancar? Não vai. Mas se o fruto ele for bonito, alguém vai tentar arrancar. Se aquela árvore está dando um fruto, né? Como o de manga mesmo, tem uma manga que chama Carlota aqui, que ela é muito boa, é muito gostosa essa manga. Só que a maioria dos pés dela dá bichado. A manga dá bichada. Então, se você sabe que aquele pé ali só dá manga bichado, você vai deixar lá, ó. Você não vai fazer nada. Mas se você sabe que aquele pé ali tá com aquelas mangas bonitas, saborosa, o que é que vai fazer? Vai querer jogar pedra, vai querer bater com um pau, né? Para poder arrancar, para poder cair no chão. Então, assim somos nós. Quando a gente está dando fruto para o Senhor, é aí que o inimigo ele tenta nos arrancar e tenta nos tirar, né? Mas nada melhor que o amor de Deus na nossa vida, para nos consolar, para nos confortar, porque mesmo muitas vezes que Deus, ele está ali só olhando em silêncio, mas ele não dá um fardo que a gente não consiga suportar. E as provações que a gente passa hoje é para a gente se fortalecer para as guerras amanhã, que a gente vai passar, né? Para tudo que vai acontecer na nossa vida, é um fortalecimento. Para quando chegar lá na frente, que vir uma coisa pior, a gente não pensar em desistir. E sim continuar sempre na presença do Senhor. Porque nada aqui, né?
como o irmão Mário leu, nada vai nos afastar do amor de Deus. O amor dele é um amor ágape, um amor sem interesse, um amor infinito. A gente até ama por interesse, mas Deus não. O amor dele é um amor infinito, amplo. Mesmo que nós somos pecadores, Deus nos ama. Para ter prova maior do que essa? Que ele nos ama, né? Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Só é a gente deixar, para a gente tem que se adequar, né? Ao caminho dele. A gente se adequar ao caminho dele. Mas nada, nada, nada vai nos separar do amor de Deus. Amém? Amém, Tamires. É isso aí, minha filha. Amém, Tamires. Amém, amém. Nós estávamos aliadinhas, porque eu já ia dizer a mesma coisa que você disse. Só se joga pedra em árvore que dá fruto. Eu estava com o pensamento quando você falou na árvore, bicha. O Espírito Santo de Deus bom, maravilhoso. Verdade. É assim mesmo. Nossa, que maravilha. Palavra linda, obrigado, Samir. Eu até anotei aqui, ó, manga bonita, todos querem derrubar para comer, mas manga bichada ninguém quer. Verdade. Agora, uma coisa que tem nesse 26 também, que quando você falou aqui do 26, que me trouxe à memória, é que olha que bonito, ó. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. E aí a gente vê que o próprio Espírito ora por nós. Olha que maravilha, né? Ele intervém por nós. Imagina Deus orando por nós, né? Então não sabemos orar, né, como convém, mas o Espírito intercede, né, por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E ora, clama por nós. Né? Eu lembro uma vez no seminário a gente trouxe justamente falando sobre isso, porque a pergunta era: Deus ora por nós, né? O Espírito ora por nós? E o Pois Espírito é, ora por tá nós, aqui. né? Olha que maravilha, né? Eu posso ler só um trechinho aqui, pequeno, mas é um estudo sobre intercessão. Vai, filha, demorou. Amém. Tem 3 minutos, mas é rápido, eu acho que não vai levar isso. Vamos ver aqui, ó, diz assim: a intercessão de Cristo e do Espírito Santo. Isso aqui é um estudo na minha Bíblia de estudo mesmo. Jesus, no seu ministério terreno, orava pelos perdidos, os quais ele viera buscar e salvar. Chorou, quebrantado por causa da indiferença da cidade de Jerusalém. Orava pelos seus discípulos, tanto individualmente quanto pelo grupo. Orou até por seus inimigos quando pendurado na cruz. Um aspecto permanente do ministério atual de Cristo é o de interceder pelos crentes diante do trono de Deus. João refere-se a Jesus como advogado para com o Pai. A intercessão de Cristo é essencial à nossa salvação. É brinquedo, não, gente. Sem a sua graça, misericórdia e ajuda, que recebemos mediante a sua intercessão, nós nos desviaríamos de Deus e voltaríamos à escravidão do pecado. O Espírito Santo também está empenhado na intercessão. Paulo declara: não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, através do Espírito do crente, intercede segundo Deus. Portanto, Cristo intercede pelo crente no céu e o Espírito intercede dentro do crente na terra. Que coisa linda, maravilhosa. Eu vi esse estudo agora, depois de tudo que eu falei no começo. O Espírito Santo está aqui em nós, intercedendo aqui na terra. Joga para Jesus, que está lá no céu, que é nosso advogado. Está como advogado. Quando ele voltar, vem como juiz. Mas, por enquanto, ele ainda é o advogado, né, Tamires? Então, assim, e Jesus entrega. Eu fico assim imaginando a cena, né, das orações, os anjos ali naquela caminho para cá, para lá, as orações dos crentes nas taças, como diz lá em Apocalipse, entregando tudo ao Deus Pai. Aí entrega a Jesus que entrega a Deus Pai. Isso é profundo demais, é o nosso consolo, é saber que nós temos um intercessor aqui na terra, que é o Espírito Santo, e um intercessor no céu, que é Jesus, junto a Deus Pai. Meu Deus, é demais. É demais, assim, eu louvo a Deus por esse minuto e louvo a Deus por essa leitura agora, que eu nem
sabe, eu me deparei com a notinha lá e vim para cá para ver, e realmente é tudo que a gente falou, assim, no começo e tudo mais. É isso. É isso daí. Depois, meu Fábio, você tiver um tempinho aí, você lê o devocional de hoje. É interessante, viu? Tá bom. Glória a Deus. Vamos orar? Também. Quem que tá com Tamires, fome ainda? Recebemos bastante, hein? faça a oração hoje aí, Tamires. Ore por nós. Amém. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento eu quero te agradecer por este devocional, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque o Senhor é um Deus que nos guarda, que nos protege, que nos guia, que não nos deixa desamparada. A tua palavra, Pai querido, é o que nos prova isso a cada dia, que nada vai nos separar de ti, Pai, mas nos ajuda a permanecer firme, Pai querido. Firme nos teus caminhos, Pai, porque sem ti não conseguimos, mas quando o Senhor está do nosso lado, nós vamos conseguir, Pai querido. E eu sou grata por isso, Pai. E eu quero te apresentar todos aqui neste devocional. Pai, que o Senhor possa fortalecer, Pai querido, cada um de maneira especial. Que nenhum venha pensar, Pai querido, em desistir, mas que venha pensar, Pai querido, e ser guiado cada dia por Ti. E dizer: eis-me aqui, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor determinou para mim. Porque tudo é um propósito, meu Pai, debaixo dos céus. Que o Senhor venha jogar por terra todas as aflições, todas as diversidades, toda a investida do inimigo, Pai, contra a vida deles, Senhor, contra as famílias, meu Pai. Pai, só o Senhor contempla, Senhor, os nossos corações, só o Senhor contempla a vida de cada um, Pai querido, cada um desse devocional. Eu não vou citar nomes, Pai, para não me esquecer de nenhum, mas o Senhor conhece. O Senhor contempla, Pai querido, cada um que está aqui hoje nessa sala, Pai querido, cada um, Pai querido, que não pôde estar, Pai querido, mas que sempre está conosco aqui. Então, que o Senhor possa olhar por eles, que o Senhor possa enviar os teus anjos, Pai querido, na casa de cada um deles, Pai querido, para que toda a maldade do inimigo venha ser jogada por terra e que eles sejam fortalecidos por ti. Pai, vai jogando por terra também toda enfermidade, Pai, toda investida do mal, Senhor, contra as nossas famílias, Senhor, e que o Senhor possa nos guiar cada dia para que nós venhamos ser exemplos, Pai, para que eles venham vir para ti, Senhor, para que eles venham levantar a mão para o céu também e adorar a Ti em espírito e em verdade, Pai. Que a Tua vontade venha prevalecer nas nossas vidas, não a nossa, pois tudo que o Senhor, Pai querido, deseja para nós é perfeito. Nós podemos até querer algo, mas se o Senhor não quiser, não precisa fazer, Pai, porque o que o Senhor faz é perfeito. Eu não preciso, Pai, do que eu quero, mas eu preciso do que o Senhor acha o que é melhor para mim, o que o Senhor tem melhor para mim, Pai. Então eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados.